começar aqui com o Mazola. Mazola, boa noite, Igor Val da TV Band. Eu queria que você falasse principalmente da segunda expulsão, porque ali no momento da segunda expulsão você estava preparando 2 atacantes, teve até que mexer numa dessas alterações. Como isso afetou no jogo? Não foi só o lance da expulsão que afetou no jogo, né? Tiveram 3 situações aí que nos ceifaram, né? A expulsão é ali bem na minha frente e o quarto árbitro e o bandeira falam para ele que é para amarelo. O Tasso pega na bola primeiro, depois na perna do adversário. Mas ele desde o começo do jogo, ele tá muito tendencioso. E a gente colaborou com a atuação muito ruim do Lucas. É um alertazinho para nós, né? Eu acho que a expulsão veio acabar de ceifar a gente, né? Mas que a expulsão é muito rigorosa, isso eu acho que não há dúvida nenhuma, né? Vamos lá, vamos levantar a cabeça. 3 situações, vamos dizer assim, muito difíceis no jogo, né? E mesmo antes da expulsão do Matheus, a dizer que o lance que o Matheus é expulso, a bola está no nosso campo de ataque. E nós vínhamos muito bem no jogo. Torno fazer um grande jogo. E eu fico com essa imagem que eu fiquei dos 18, acho 15 minutos, 12, sei lá quantos minutos estava. Desses 15 primeiros minutos do Ituano completo, né? Com seus principais jogadores em campo, que nos dá um alento para essa reta final da primeira fase. Aconteceram, vamos tomar como acidentes, né? Que acontecem no jogo de futebol. Mas infelizmente, você ter 3 acidentes num jogo só, você merece ser punido do jeito que nós fomos, com resultado elástico, né? Mas no meu modo de entender, um pouco mais pesado do que deveria ter sido. Essa é a minha opinião em relação a essas situações. Mazola, boa noite. É o seguinte, a expulsão aconteceu, a origem da expulsão aconteceu num erro do Osman. E aí aconteceu a expulsão, você teve que alterar. A alteração, quando imaginava-se que você pudesse tirar o Osman, você tirou o Popó. Menino, claro, saiu chateado, não demonstrou, mas a gente sabe, a gente conhece e sabe como é que é. E quando o Ituano jogava em casa, quando o Ituano precisava vencer, você tirava um dos que estavam até então produzindo mais um ataque, deixou o Neto Verola órfão e não entrou ninguém que pudesse fazer o que o Popó estava fazendo. Quer dizer, isso daí também colaborou para essa derrota do Ituano? Não. Qual foi a ideia, Moura? Nós entramos no jogo com 4 atacantes. Certo? 4 atacantes. Quando você perde um zagueiro, você iria continuar com os 4 atacantes no campo? Não. Ok. Só que eu tiraria... Peraí. Estou respondendo a sua pergunta. Você respondeu não, eu continuo. Dos 4, o menos dinâmico é o Vinícius. O menos veloz é o Vinícius. E foi por causa disso que nós optamos por abrir mão do Vinícius e ficar com o Léo e com o Neto no campo. Não é porque o Osman errou um passe que nós íamos desmontar todo o sistema do time defensivo. Normalmente, quando você perde um jogador, você monta 2 linhas de 4 e deixa um homem na frente. Ou eu estou falando bobagem? Falei algum absurdo, fiz algum absurdo aqui. A opção da peça que saiu e da peça que ficou, porque nenhum dos 3 atacantes tinha condição de fazer o que o Osman faz taticamente.
E foi essa a opção que nós tomamos em abrir mão do Vinícius. É lógico que ele saiu chateado, ainda bem, né? Mas neste momento nós temos que pensar no grupo, não individualmente. E por esses motivos todos que eu expliquei para você, foi que nós tomamos a decisão de optar pelo Vinícius e não pelo Osman. Porque o Neto não tem condição de fazer o lado do campo, não tem mais condição física para recompor, e o Vinícius muito menos. Então foi por causa disso, dessa substituição. É lógico que vocês, o torcedor, vai achar estranho, né? Mas a gente tem que dar a explicação da parte do treinador, porque ali o jogo estava com 18 minutos de jogo, o jogo não estava no final. Tanto é que depois do final nós voltamos a ter 4 atacantes em campo, mesmo com 2 homens a menos. Foi essa a opção. Infelizmente a coisa não correu bem, mas eu acredito que a produtividade, mesmo nós com um homem a menos, nós estávamos fazendo um jogo muito aceitável contra o Botafogo. Foi uma pena que nós não convertemos o pênalti, e talvez com a conversão do pênalti, talvez essa pergunta nem teria sido feita. Mas eu dou total razão para você, é um direito seu e é uma opção nossa de ter tirado o Vinícius e não o Osman. Você me dá um direito mais Lógico, uma vez? É o seguinte, é claro que você tem o grupo na mão, você sabe, você conhece, você treina e você está no dia a dia. Mas a minha opinião é o seguinte: o Ituano ficou com 9 jogadores a partir da expulsão do Matheus Mancini, porque tirou o Vinícius Popó e perdeu o Osman, porque o Osman ficou em campo, porém ele não rendeu absolutamente mais nada, porque ele abaixou a cabeça a partir do momento daquela falha, minha opinião, né? Então aí o Ituano já no começo do jogo já começou a se perder. Mazola, boa noite. Ainda pegando esta linha aqui de substituições, você colocou o Daniel, recuou, né, o Bruno Silva, que a gente já conversou sobre isso, e aí a gente ficou, né, vocês ficaram com a zaga improvisada, até porque o Grigor não é um volante de origem, e você vem trabalhando ele, inclusive ele vem desempenhando muito bem essa função, pela altura também. Está te preocupando isso ainda? Claro, o Luiz vai voltar de repente, né, para o próximo jogo. A falta de opções, principalmente no setor defensivo, Mazola? Não, o problema todo aconteceu foi com a lesão do Luiz Gustavo, né? E com a expulsão do Matheus hoje, né? Renato, são situações que acontecem no jogo, que tem certas situações que é difícil você prever, velho, né? Nós optamos pela entrada do Daniel, porque era um jogador que vinha jogando, né? Um jogador experiente, nós com um homem a menos, e era complicado a gente botar o Rocha no jogo, né? Num jogo desse. E a própria ideia da permanência do Bruno na linha de trás era porque nós, com a bola, o Bruno poderia subir para ajudar na construção do jogo e deixar o Krieger de mano com o centroavante deles, porque o Krieger é rápido e forte igual o cara, e muito mais rápido que o cara, que o Denilson, certo? Então a ideia foi essa. Agora, nós não precisamos contratar zagueiros. O Luiz já está voltando, né? Ele já treinou praticamente normal essa semana. Semana que vem deve voltar normal e deve estar à disposição do jogo de Itabaiana. Professor, boa noite. Desculpa o atraso que a gente estava pegando os equipamentos. O senhor analisando o jogo de hoje, vamos falar do próximo um pouquinho, né? De que forma que o senhor vai usar a experiência de hoje, né? E já começa a se virar a chave, porque cada jogo é um jogo, né? Passando de hoje, queria que o senhor falasse, por favor, a respeito do jogo fora de casa, para tentar essa vitória aí, para tentar voltar. Sem dúvida. O que não nos deixa um pouco de conforto é aquilo que eu estava falando. O jogo, quando estava 11 contra 11, 8 anos fazia um belo jogo de futebol. Nós até tivemos o cuidado de tirar o Léo
e o Ramon do jogo, porque estavam com 2 amarelos. E para a gente não perdê-los para o jogo de Itabaiana, né? Vamos procurar, mesmo com o Matheus, né, e com o Tássio fora, vamos procurar manter a mesma estrutura e os mesmos jogadores que praticamente começaram o jogo de hoje, que é para a gente ver se a gente consegue uma vitória em Itabaiana para compensar esses 3 pontos que nós perdemos hoje aqui, que não estavam em momento algum, não estavam nos nossos planos, até pelo que o time trabalhou essa semana. Nós conseguimos colocar, tirando o Luiz Gustavo, conseguimos colocar os nossos principais jogadores no 11, certo? E infelizmente essas situações que aconteceram no jogo acabaram ceifando. Não vamos perder a cabeça, não. Ninguém aqui vai se desequilibrar. Nós já temos uma experiência muito grande nessa situação, para levantar a moral dessa rapaziada a partir de segunda-feira e ir para Itabaiana fazer um grande jogo e conseguir reverter ou recuperar os pontos que perdemos hoje aqui. Mazola, inclusive em outras oportunidades você já até falou, eu perguntei também a respeito da confiança você para com a direção, né, e a questão dessa confiança, do incômodo, né? Tá sendo uma etapa difícil para o Ituano e para você, Mazola, para tirar o Ituano, tudo bem, não está ali na zona de classificação nem na zona de rebaixamento, mas começa a bater água, começa a subir. Como é que vai ser para o Mazola essa semana? Vai ser uma semana diferente ou vai impor o que você já vem trabalhando com os jogadores, Mazola? Renato, essa situação em relação, eu tô muito, assim, tô nervoso e quieto, né? Porque eu não nasci para perder, né? As coisas não estão acontecendo, mas atenção, que faltam 6 rodadas, né? Faltam 6 rodadas ainda, o campeonato não acabou agora, não acabou hoje, né? E o que aconteceu, o que está acontecendo no campeonato totalmente equilibrado, né? Totalmente equilibrado. Cito o exemplo do caso do Botafogo. Botafogo com 2 vitórias seguidas já está pensando em classificação, já entra na briga por classificação, entendeu? Então é manter o equilíbrio, manter a confiança, né? E eu acho, volto a insistir, que os primeiros minutos do jogo de hoje nos inspira essa confiança no time, no grupo, desde que ele esteja completo, né? E em relação a mim, continuo trabalhando, como sempre. Segunda-feira, às 7 horas da manhã eu estou aqui, continuo trabalhando e dando o meu melhor, sempre, todos os dias aqui. Aliás, aqui e todos os clubes que eu trabalhei, eu nunca saí de um treinamento, de um dia de trabalho, devendo para mim, porque eu sempre dei tudo que podia dar. Então, quando é assim, consciência tranquila, chateado, bravo, muito preocupado, irritado, mas eu tenho a consciência tranquila que eu estou fazendo o que eu tenho de melhor. Mazola, é o seguinte, eu queria deixar claro a você o respeito que eu tenho por você como pessoa, pelo seu trabalho como profissional, entendeu? Você nem precisa falar isso, eu te conheço há quantos anos. Eu sei que você é um cara sério, um baita de um profissional, e mesmo quando eu não estava aqui, a gente sempre conversou, a gente trocou ideias, e eu respeito totalmente a sua opinião, e não descarto em nenhum momento que poderia também ter feito isso. Só que precisaria ter feito 2 substituições, então. Bom, certo? Eu poderia ter tirado o Osman, ok, mas o Vinícius ia sair na mesma. Certo. Agora uma outra questão que eu queria colocar para você, que é o seguinte: nós estamos vivendo mais uma
e eu acredito que seja a última janela de transferência, né? E eu tenho uma informação que você teria passado para a direção alguns nomes para contratação e que você teria recebido uma negativa, que vai ter que trabalhar com esse elenco. Quando terminou o Paulista 2, você falou, ó, não teve jeito, tal, não era esse, nós vamos fazer elenco, nós vamos trabalhar para que na Série C o elenco seja a minha cara. Foi isso que você fez e tá indo assim. Agora, sabendo que você já falou anteriormente para mim, para nós, que aqui não é um Barcelona. Então, sabendo que você tem esse elenco na mão, você pedindo mais alguns reforços, eles não vindo, como é que fica a sua situação? Porque, no fim das contas, é o treinador. Sim, não tenha dúvida. A sua fonte é boa, hein? Sua fonte é boa. Nós precisávamos sim de 2 atacantes de velocidade. Nós hoje só temos Neto. E isso foi pedido, mas infelizmente o nosso orçamento não permite. A janela abriu, mas ainda não fechou. Nós estamos tentando criar soluções para que a gente possa conseguir algum tipo de reforço, né? Vocês se lembram bem, antes do campeonato começar, que eu falei que esse campeonato tinha 3 fases? Lembra disso? Eu me enganei, esse campeonato tem 4 fases, porque teve uma mini janela no meio aí, que os outros anos não teve. E vocês, lógico, vocês estão acompanhando o campeonato, a quantidade de contratações e de mudanças que houveram a hora que a janela abriu. Só o nosso último adversário contratou 9 jogadores. Guarani, 9. Hoje são 12. Certo? E um outro detalhe importante: o campeonato vai mudar muito agora e na segunda fase. E nós estamos atentos a essa situação. Só que nós temos que procurar criar situações orçamentárias para que a gente possa contratar esses 2 atacantes de velocidade, certo? Até o momento não conseguimos, porque para entrar tem que sair alguém, né? E vamos tentar. Mas eu, como sou um cara que muito confiante, acredito muito no meu trabalho e no meu grupo de trabalho, volto a dizer: o Ituano completo, com seus principais jogadores, o Ituano tem um grupo que pode se classificar sem grandes alterações. Sem grandes alterações. Agora, se houver possibilidade, se nós conseguirmos algum tipo de respiro orçamentário, lembrá-los que o ano passado foi trágico nesse aspecto para o clube, e lembrá-los que o clube é um clube de gestão, não é um clube de investimento. O Ituano ainda não é SAF, né? Então nós temos que ter muita calma e muita tranquilidade para analisar o contexto total, não apenas uma pontualidade aqui ou lá, ou dar qualquer tipo de satisfação para a torcida ou para vocês e trazer qualquer um só para falar que trouxe. Nós não vamos fazer isso, né? Nós não vamos fazer isso. Agora, vamos aguardar, porque a janela, esse campeonato é tão incrível que a janela só fecha quando acabar a primeira parte, a primeira fase. Então, os times que classificarem para a segunda fase vão poder continuar contratando. Vão poder continuar contratando. E é esse o campeonato que nós estamos. E é esse campeonato que nós vamos brigar para classificar e depois tentar o acesso.
Obrigado, Mazola. Boa noite, pessoal.